Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas feitas pelos usuários sobre o plugin de AMP. Então, inicialmente eu tinha feito esse vídeo quando eu estava finalizando, editando o vídeo, eu entrei no GitHub do plugin e eu tinha visto que o plugin estava na versão beta, eu comecei a ler o changelog e eu vi que tinha aí muita novidade, então teve alguns pontos que eu tinha comentado no vídeo anterior que não faziam muito mais sentido. Então eu decidi regravar. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse lançamento da versão 2.0, tem um link aí ao final do slide que você pode acessar e você pode ver. E você pode ver todas as novas features que foram introduzidas no plugin do AMP. Então, uma das perguntas clássicas é: instalei o plugin e não estou vendo o AMP. O que foi que aconteceu? Então, a gente precisa entender como é que funciona o plugin do AMP. A gente vai ter três modos aí, a gente só vai dar uma revisada. Eu tinha feito um vídeo anterior sobre isso, dando uma introdução aí breve. A gente tem, dentro do plugin do AMP, a gente tem três modos. Então, a gente tem o Reader, a gente tem o Transitional e a gente tem o Standard. O Standard, ele vai rodar sempre a versão AMP no seu blog. Mas para isso ele precisa rodar uma validação, então ele precisa de uma série de itens como plugins compatíveis, temas compatíveis e toda a chamada de JavaScript que não é autorizada, ele vai definir um alerta. E se a sua página não estiver válida, ele não vai entregar uma versão AMP. Então mesmo com esse modo também tem a chance de você não entregar uma versão AMP, porque seus temas e plugins precisam estar compatíveis. Então a gente tem um modo transicional que ele vai entregar primeiramente a versão não AMP e você pode escolher aí quais as páginas vão ser entregadas com a versão AMP. Então essa é uma fase de transição aí, né? Você não quer migrar tudo para AMP e também não quer ter uma versão muito básica, então você vai no modo transicional escolhendo quais as páginas que serão entregues com AMP. E o modo Reader foi o modo aí que teve a maior mudança na versão 2.0. A gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Agora a gente tem uma versão alternativa, mas antes essa versão alternativa era bem simples. Agora ela continua lá, ela vai ser chamada versão legado e a gente vai ter outras opções de customização para o modo Reader. Então agora você pode escolher também uma lista de plugins compatíveis que serão a versão alternativa AMP e lá você pode fazer a customização. Então, como eu já tinha comentado, então a gente tem o modo leitor, transicional e o padrão. Então, revisando, a versão modo leitor, ela vai dar uma versão alternativa, então a gente vai acessar pelo endereço /AMP, então isso também é muito importante, essa informação. No modo transicional e no modo leitor, você precisa acessar seu conteúdo AMP através do endereço /AMP. Esse também é um ponto que tem aí uma feature nova no plugin 2.0, que é a questão do redirecionamento. Você consegue aí também controlar estratégias de redirecionamento com o plugin. Você consegue customizar isso. Antes era somente através desse endereço, agora você consegue aí fazer uma customização com a versão 2.0. Então você instalou, colocou a versão modo leitor e ainda não está funcionando. Então a gente tem algumas camadas aí. Então a gente tem temas e plugins incompatíveis e a gente tem um último caso que é o seu tema está quebrado. Então se o seu tema estiver quebrado, nenhum plugin vai funcionar 100% com ele. Então antes de tudo, né, antes de instalar e migrar para o AMP, você precisa também aí consertar o seu tema. Um tema quebrado ele vai interferir em situações, na compatibilidade com plugins, pode interferir com SEO também, na experiência do usuário, então isso é um ponto bem relevante aí. Então fique atento, né, se o seu tema está aí 100%. Outra pergunta, né, eu listei como número 2, com o Yoast, o plugin de SEO, é necessário fazer algum passo extra? Antes a gente tinha um plugin que era o Glue for Yoast SEO and AMP. Esse plugin ele não é mais necessário. Agora o core do Yoast é compatível com AMP. Outras vezes também é que muitos vídeos as pessoas comentam: o AMP é um plugin que vai melhorar o SEO. Indiretamente sim, diretamente não. O AMP em si não é um fator que vai, você instalou AMP e agora seu SEO vai melhorar. Não. O AMP ele vai ajudar, certo?
ele vai vai fazer a entrega do seu site de maneira mais rápida, mas a gente vai ter uma outra pergunta aí que também está relacionada a isso, mas ele vai melhorar a velocidade do seu site, e velocidade é um dos fatores de ranqueamento, mas não vai ser o fator crucial, né? Velocidade não vai dizer, seu site agora vai ranquear primeiro que todos os seus concorrentes. Não. Tem centenas aí de fatores que vão definir o ranqueamento do seu site. O AMP ajuda, certo? Mas o AMP não é um fator de SEO, e o AMP também não exclui o trabalho de SEO. Então, se você tem um site AMP, você precisa ainda fazer o trabalho de SEO, então você precisa ou fazer o seu tema com melhorias focadas em SEO, ou instalar um plugin que vai fazer o tratamento de SEO para a sua aplicação. Mas lembrando, não é só um fato de instalar o plugin, exige trabalho também de fazer a curadoria do seu conteúdo, classificar o seu conteúdo e registrar as informações necessárias, né, dentro de um plugin que você esteja utilizando, ou Yoast ou outro plugin. Então agora, né, referente à performance, né, eu acho que é uma questão também que eu vejo aí constantemente sendo levantada, né? As pessoas, você disse que o AMP é focado em performance, mas eu instalei e nada aconteceu. E aí, qual o problema? Então, tem um ponto bem relevante aí, é que o front-end é uma das peças-chave para a performance da sua aplicação. A gente tem outros itens que estão relacionados. Então, a gente tem servidor, back-end e front-end. Esses 3 itens aqui, eles fazem, né, a pirâmide da performance. E esses itens, né, só um ponto da pirâmide não vai ser suficiente para você ter um score ultra rápido. Quando eu falo score, é o score no Lighthouse, né? Quando você faz a auditoria, então, ou no Lighthouse, ou no PageSpeed, ou no GTmetrix, a gente tem N ferramentas que vão medir a performance do seu site. Os pontos que a gente deve olhar, né? Então, olhando, eu coloquei aí back-end, mas pode ser back-end e servidor, né? Sempre frisando, qual é a versão do seu PHP, como que estão as consultas no banco de dados. Então, essas consultas vão ser tipo queries no seu tema, ou também tem alguns plugins aí que consomem muita memória, porque eles realizam bastante consulta no banco de dados, então isso pode interferir também. Sempre veja aí com o seu host, né, como sua aplicação está respondendo. Às vezes a gente também aí já perde uma pontuação alta simplesmente por ter um hosting barato ou um servidor muito fraco, que ele demora tipo meio segundo só para responder uma requisição do site. Antes mesmo, né, de você ter o retorno das suas informações, o seu servidor ele demora tipo meio segundo simplesmente para ler aquela informação e entender que o usuário fez uma requisição. A gente já também comentou sobre isso, a questão dos plugins instalados. Então sempre faça aquela pergunta, realmente eu preciso desses plugins, certo? Então também, quando você instalar um plugin, verifique quais são as funcionalidades daquele plugin, porque eu encontro muitos casos que pessoas instalam plugins que tem um pack aí, né? Tem uma série, uma biblioteca de recursos, e essas bibliotecas de recursos elas têm uma interjeição com outros plugins também. Então tem plugins aí concorrentes que fazem a mesma coisa instalados. Então muitas vezes se você lê bem a documentação de um plugin, por exemplo, o Jetpack, ele tem uma série de recursos. Então quando você instalar, veja quais são as séries de recursos que o Jetpack utiliza. Será que eu preciso instalar um plugin de formulário? Será que eu preciso instalar um plugin de rede social? Porque às vezes a gente já tem esse resultado com o Jetpack, por exemplo. Na parte do front-end, como eu falei, a gente tem a questão dos temas e plugins compatíveis. Esse também vai ser um fator crucial aí para o desempenho do seu front-end junto com o AMP, né? Se o AMP vai funcionar bem, se o seu plugin e temas forem compatíveis. E também formatos corretos das imagens. Então, também tem vídeos aqui no canal que, por exemplo, eu mostro um exemplo que tem imagens de 1 mega que elas podem ser reduzidas para 100 KB. Então, simplesmente pela compressão e a escolha de um formato correto. E o item número 4 é: posso utilizar AMP e PWA juntos? Né? Muita gente pensa que AMP e PWA são tecnologias concorrentes. Não, a gente pode ter as duas tecnologias utilizadas em conjunto. Para isso, não vou entrar em mais detalhes, mas tem um vídeo também no canal que é transformando seu site em uma PWA, e eu mostro o meu blog pessoal, né, convertendo ele, que utiliza o AMP plugin, em uma PWA.
Outro item muito importante também é a questão de AdSense. AdSense, como é que eu consigo implementar a AdSense? Tem uma série de alternativas, plugins que são compatíveis com o plugin oficial do AMP. Quando eu falo plugin oficial do AMP, é o plugin que eu mostrei o link lá no começo, e também o plugin que na maioria dos vídeos eu abordo aqui no canal. Então, com ele, a gente tem aí os modos padrão, transicional e leitor, e a gente tem esses 4 plugins que você consegue implementar AdSense. Então, a gente tem o Advanced Ads, o Ads Inserter, o Insert Header and Footer e o iframe. Então, esses 4, segundo a documentação do plugin, eles são compatíveis e você consegue implementar AdSense. Então, o último item dessa lista é o Elementor. O Elementor é particularmente um sistema paralelo lá. Então, você consegue... o plugin ele tem todo o trabalho de fazer a compatibilidade com o WordPress. Em paralelo, tem outro universo lá que carrega N JavaScripts para funcionar. Então, esse guarda-chuva de JavaScript que a gente carrega com o Elementor é muito difícil de implementar isso. Então, o plugin ele tem um trabalho de fazer a sua integração com o Core, itens chaves, mas na minha visão particularmente, isso não é a visão do plugin, mas na minha visão, se você quisesse ter um plugin de AMP totalmente compatível com o Elementor, você precisaria ter um time todo dedicado para isso. Referente a isso, tem algumas alternativas. Tem o plugin não oficial, que ele vende uma solução paga, que você consegue aí integrar com o Elementor, e ele vai meio espelhar alguns componentes, mas nem todos os componentes estão disponíveis na biblioteca AMP. Porque lembrando, a gente tem a biblioteca AMP, que é uma biblioteca JavaScript, fora do WordPress, fora do PHP, que tem uma série de componentes que a gente consegue utilizar. No modo leitor a gente consegue definir uma versão alternativa, e também nessa versão 2.0 a gente tem um recurso chamado supressão de plugin. E com a supressão de plugin você pode aí suspender a execução de alguns plugins quando a versão do AMP está sendo executada. Então você consegue aí fazer versões alternativas quando você tem um Elementor. Então, para o usuário normal, você entrega uma página com Elementor e você pode ter a versão AMP simplesmente para indexação ou motores de buscas ou usuários mobile com baixa conexão. Então essa é a minha lista, 6 itens que eu compilei, tem mais informações. Se você tiver dúvidas também, deixe nos comentários que eu também vou ter aí o prazer de responder, ok? Em breve vai estar saindo um vídeo com a versão 2.0 do plugin de AMP. E se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixe seus comentários e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!